Em junho de 2023, a Dinamarca anunciou que pretende devolver ao Brasil, até meados de 2024, o manto Tupinambá, que está em posse do Museu de Copenhague. A peça faz parte de uma coleção com mais de 2.000 artefatos de origem brasileira, que saíram daqui durante os primeiros séculos depois do descobrimento, e retorna ao nosso país após estar envolvida em uma polêmica iniciada a partir dos anos 2000. Na época, o Museu Nacional da Dinamarca havia nos emprestado o manto Tupinambá, que seria exposto na Mostra do Redescobrimento, a ação que fazia parte das comemorações pelos 500 anos do Brasil. Duas lideranças indígenas, descendentes dos antigos povos tupinambás, foram convidadas a visitar a exposição e, ao se depararem com a peça, reconheceram nela a história contada pelos mais velhos e repassada de geração em geração. A reivindicação para que o manto permanecesse em solo brasileiro partiu deles e se justificava no fato dos europeus terem tornado um artefato sagrado destes povos em mero objeto de exposição. E de fato sua sacralidade pode ser comprovada nos escritos produzidos por alguns cronistas do Velho Mundo, que conviveram com os indígenas brasileiros nos primeiros séculos do período colonial. Nas gravuras e nos relatos contidos nos livros do francês Jean Delery e do alemão Hans Staden, ambos hóspedes em aldeias tupinambás, o manto é citado ou mostrado como peça fundamental dos rituais religiosos e antropofágicos do grupo. Sua importância evidencia-se também através do status e da relevância daqueles que o vestiam, geralmente pajés ou até mesmo guerreiros que se destacavam por sua bravura. Além disso, o próprio material utilizado em sua confecção corrobora esta tese, já que o uso de plumagens surge em vários outros itens considerados sagrados aos povos indígenas, como por exemplo o maracá. As aves eram vistas como as portadoras das mensagens dos antepassados e, sendo assim, eram animais temidos e respeitados. A melodia de seus cantos deveria ser ouvida atentamente e interpretada para o bem ou para o mal de todo o grupo. No caso do manto, costumava-se usar as penas do guará, uma ave com plumagem vermelho escarlate, típica do litoral atlântico, e que chegou a estar ameaçada de extinção no Brasil por algum tempo. Tanto os tupiniquins quanto os tupinambás saíam em expedições de captura desta ave, que tinha sua presença abundante nas proximidades da ilha de Santo Amaro. As penas eram cuidadosamente selecionadas e costuradas em uma espécie de rede de tramas, confeccionada com fibras feitas de planta. Já a estrutura do manto era feita de forma com que a pessoa que a utilizasse conseguisse fazer movimentos semelhantes a de um pássaro com suas asas abertas. Contudo, muitas ainda são as lacunas a serem preenchidas sobre essa peça tão rara e sagrada para a nossa história. Por exemplo, é difícil dizer ao certo quantas delas saíram do Brasil e em que contexto foram parar em países como a Alemanha, a Itália e a Dinamarca. Uma das hipóteses levantadas é a da já conhecida troca de presentes que existia no início da relação entre os povos dos dois continentes. Há também a possibilidade de ter havido um fluxo de contrabando destes itens, já que nos séculos XVI e XVII, a chamada arte plumária dos povos ameríndios passou a ser muito apreciada entre os membros das cortes europeias, chegando a fazer parte inclusive dos vestuários da realeza e de inspiração para as temáticas de seus cerimoniais. Atualmente, sabe-se da existência de 11 exemplares do manto sagrado Tupinambá, todos distribuídos por museus da Europa. A antropóloga Glicéria Tupinambá teve a oportunidade de acompanhar de perto os estudos que tentam lançar luz sobre as técnicas utilizadas em sua confecção, e também sobre como se deu sua chegada no Velho Mundo a partir do século XVI. Quanto a nós brasileiros, devemos ter em mente a importância desta peça e de seu retorno ao nosso país, pois sua preservação significa também a preservação da conexão de todos nós,
nossos filhos e netos, com um pedaço importante da história do Brasil.